Além do crack, outra droga tem tirado o sono de pais e autoridades. Uma das mais violentas que a mente humana já criou, conhecida como Crystal Meth, Ice, Glass e Speed, ou simplesmente cristal. Mais devastadora que o próprio crack, o cristal é uma pedra cristalina que se tornou pesadelo da sociedade americana e que, aos poucos, está sendo incorporada ao cotidiano de jovens brasileiros. 95% das pessoas viciam já na primeira pedra. Mas tem uma droga mais poderosa agora, o crack, ele é rasa. E o cristal, que é uma metanfetamina, esse vem para devastar mesmo. É 8 vezes mais potente do que o crack. E já está sendo comercializado aqui também. Aqui em Cascavel eu não vi, mas tem cidades que já está chegando. Um rapaz chega com a pedra, o grupo se agita. Todos estão desesperados para consumir a droga. Nosso entrevistado, LND, toma a iniciativa de acender a bira ou beijar a lata na gíria dos dependentes químicos para, em seguida, soprar sua alma em baforadas que traduzem uma sensação aprisionante que não compreendemos. Percebemos a alteração no jovem imediatamente e pergunto o que ele está sentindo. LND responde que tem a impressão que está sendo perseguido e cai num silêncio perturbador. Normalmente o pessoal tem usado latinhas de refrigerante. Então eles fazem o furo aqui, aí eles colocam a pedra, a primeira cinza do cigarro. Porque se não colocar cinza, essa pedra, quando colocado fogo, ela se derrete, então eles não conseguem gerar fumaça. E é um dos agravantes, inclusive, que está acontecendo para a saúde dos usuários, é exatamente essa cinza. Quando ela é adicionada aqui, coloca a pedra, então daí queima, né? E ela vai formar uma brasa, e essa brasa vai gerar uma fumaça, e daí o que eles querem, na verdade, é a fumaça da pedra do crack. Só que quando eles inalam essa fumaça do crack, está vindo junto para dentro do pulmão, para dentro do organismo, a cinza do cigarro. Quer dizer, então tem vários agravantes. Primeiro, a fumaça do cigarro. Depois, a fumaça da pedra do crack. E também a cinza do cigarro que está sendo colocada para dentro do pulmão. Então está adoecendo bastante os usuários de crack. As leis brasileiras, além de reprimir, também se preocupam com a recuperação dos dependentes. Para a medicina, a dependência química é uma doença. Será que a justiça brasileira entende da mesma maneira? O usuário deve ser tratado como criminoso ou como vítima do narcotráfico. A Lei 10.409, salvo engano, do ano de 2001, ela é uma lei cheia de falhas, cheia de defeitos, tanto é que foi revogada em 5 anos, já se editou uma nova lei em substituição àquela. Tivemos uma grande inovação nessa lei, que é a figura da rodinha de viciados, podemos colocar assim, que é o uso compartilhado da droga, que é o agente que fornece para um colega, para um amigo viciado, para consumir junto a droga. Na legislação anterior, a cessão gratuita da substância entorpecente era tratada como tráfico. Então, se eu estou numa rodinha, se a droga me pertence, eu forneço a um colega viciado para usar junto com ele, eu era tratado como traficante. E nessa lei nova foi criada a figura do uso compartilhado eventual, a cessão gratuita eventual para uso compartilhado, que funciona da seguinte forma: aquele que fornece para o amigo para juntos consumirem eventualmente a droga, ele não é tratado simplesmente como usuário, mas também não é tratado como traficante. Ele tem uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção. E então é uma figura nova que surgiu na lei, talvez a maior modificação aí no contexto dos crimes relacionados ao uso de entorpecentes. Voltando à 15ª Subdivisão Policial, pergunto ao delegado qual é o caminho que a polícia deve seguir para resolver o problema das drogas e seu tráfico. O problema aqui nosso, que nós estamos também numa região de fronteira. Nós temos aí quantos 1.000 quilômetros aí de fronteira no Brasil. E aqui nós temos uma fronteira que pega todo o lago de Itaipu, com Mato Grosso, Paraguai, Argentina. Então, realmente uma extensão territorial muito grande. Já ocorre essa preocupação do governo federal, dos governos estaduais, no sentido de tornar menos vulnerável a nossa fronteira, no sentido de se dar um maior policiamento à nossa fronteira, que com certeza, havendo um policiamento aqui à altura, havendo um monitoramento, principalmente nem tanto às vezes de número de pessoas, mas de um serviço de inteligência aprimorado, específico, especializado, nós iremos conter sim a entrada de drogas aqui, não só em Cascavel, como em todo o país. A polêmica sobre a descriminalização das drogas é abordada pelo advogado criminal. É preciso uma estrutura do Estado
para poder legalizar esse tipo de substância. Não adianta nada legalizar o uso da maconha e não dispor de clínicas especializadas ou de uma estrutura, de um anteparo estatal para poder tratar e recepcionar esses viciados. Você poderia agravar o uso, você poderia aumentar o número de viciados e não ter condições de tratá-los. Então, eu até sou a favor, sim, da descriminalização do uso da droga, mas desde que o Estado tenha estrutura para tratar este viciado. Por que eu sou a favor? Porque diminuiria bastante a incidência de crimes paralelos ao tráfico e à utilização de drogas. A partir do momento em que isso se torna lícito, a criminalidade que circunda esse mundo, homicídios, assaltos e outros crimes que derivam do tráfico de drogas, poderiam diminuir. Só por isso que sou a favor. Mas então, se você vai legalizar, provavelmente você vai ter um incremento na utilização. E tendo um incremento na utilização, você precisa ter estrutura para tratar eventuais viciados. Em meio a tantas histórias tristes e dramáticas envolvendo as drogas, um alento para a nossa reportagem. Conhecemos Rodrigo Rodrigues, conhecido como Rodrigão, um usuário de drogas que mantém-se limpo há 15 anos, após converter-se para a religião e sucumbir ao amor insistente da esposa, Rose, que, incansável, nunca deixou de lutar pela recuperação do marido. Eu comecei a usar droga aos 13 anos, assim. Foi um momento assim que eu achei que a droga era uma fuga para os meus problemas, né? Sem saber que eu estava criando um problema para o futuro, né, cara? E vim numa família totalmente desestruturada em Deus, né? Sem nenhuma estrutura familiar. E as drogas para mim no começo foi uma fuga. Na verdade não se trata de uma distorção ou de um desvio de caráter, como muitas vezes aparenta ou muitas vezes é considerado. Na verdade, a pessoa busca a droga porque tem alguma necessidade interna, algum vazio existencial que precisa ser preenchido com alguma coisa. Então a gente denomina isso de compulsão, um comportamento compulsivo que você faz uma busca, muitas vezes irracional, por alguma coisa que te satisfaz. É o caso da pessoa que tem mania por compras, né? Quem não conhece a compulsão por compras? A compulsão por doces, por comida, é a mesma da droga, do álcool, do trabalho, do excesso de trabalho. É um vazio existencial que precisa ser preenchido com algum comportamento defensivo. E essa busca é uma busca inglória, porque ela não leva tanto a busca pelo excesso de trabalho como pelo excesso de comida, o excesso de bebida ou o uso das drogas, não leva à solução da angústia, só faz agravar. Mas a pessoa não sabe disso. A pessoa quer resgatar uma sensação de euforia e de bem-estar que ela conheceu um dia durante o uso da droga. Rodrigo conta como experimentou diversas substâncias e de que modo o vício ou dependência trouxeram prejuízos para a sua família. E eu gostava de usar droga, cara. Eu gostava, meu maior sonho era morrer usando droga. Foi onde eu fui crescendo assim, me envolvendo mais, me afundando mais, né? Eu não respeitava ninguém, cara. Meus filhos foram crescendo e eu me drogando na frente deles, cara. A minha casa, assim, bombava de doido, assim, cara. Os meus amigos de droga era mais importante do que a minha família, cara. E a Rose sempre na igreja, pedindo, assim, que Deus mudasse a minha vida, assim, que Deus mudasse a nossa vida. E a nossa vida virou mais desespero quando eu conheci a cocaína. Eu já estava numa fase da minha vida, assim, que era a noite inteira. Bebida, maconha, lança-perfume, cocaína, comprimido, e não dava mais, não dava mais efeito, cara. Eu não tinha mais efeito porque a droga já tinha, eu não sabia mais o que eu ia usar, né, cara. O Rodrigo saía, eu ficava com meus filhos rezando. Quando a gente chegava, olhava, os caras chegavam aqui na área, jogava ele bêbado, a gente ponhava ele aqui no chão e assim ele dormia, porque nós não conseguíamos levar ele pro quarto. Meus filhos acompanharam muita coisa. Tiveram muita dificuldade, a Carla teve bastante problema, os vizinhos tinham bastante discriminação com os meus filhos aqui na rua, porque não gostavam que meus filhos brincassem com os filhos deles, que falavam que o pai deles não prestava e que se os filhos fossem brincar com os meus, eles apanhavam, sabe? Então a gente teve muito sofrimento, muita tortura, fomos muito discriminados. Casados há 28 anos, esse era um casamento que tinha tudo para dar errado, não fosse um detalhe fundamental. A fé e o amor de Rose representaram a salvação para Rodrigo, que hoje, ao lado da esposa, conta sua história para os jovens, para mantê-los longe das drogas. Eu só consegui forças, assim, muita luz para conseguir
manter o meu casamento, levar a nossa vida adiante, criar nossos filhos, porque eu vim de uma família católica e sempre fui muito alicerçada em Deus, então eu sempre rezei muito, a gente sempre rezava o terço em família, na minha casa a gente sempre aprendeu a colocar as coisas na mão de Deus quando vier essas provações, as dificuldades. Ela me ajudou muito. Se hoje eu tô vivo, cara, se hoje eu tenho uma família, eu devo a minha esposa, cara. Porque a minha esposa, assim, foi aquele anjo, assim, que Deus mandou na minha vida. Confiante, entregue à fé, Rose foi a grande vencedora da batalha de Rodrigo contra as drogas e hoje faz um balanço positivo de tudo que passaram juntos. Então eu quero falar assim para vocês, mãe, que tem os seus filhos hoje, que está com problema com o seu filho, com o seu marido, não pense que não tem solução. Para Deus nada é impossível, basta você crer, confie, acredite, confie que Deus pode. E lute e ajude, não deixe o seu filho morrer aí no mundo das drogas sem você fazer nada. Procure ajuda, lute, batalhe, que vale a pena você lutar pela família, pelos seus filhos. A gente vê muitos filhos envolvidos com droga, envolvidos com álcool, por quê? Por falta de carinho de pai. Do pai não falar eu te amo, do pai não dar um abraço no filho. Às vezes os pais são criados com aquele pai deles antigo que não sabia dar isso, né? Que era um abraço de paizão. E hoje eu vejo assim que a maioria desses filhos problemáticos são de pais problemáticos, pais separados. E falo para vocês assim, queridos pais, se você tem um problema na tua casa com filho drogado ou filho alcoólatra, não pense que não tem recuperação. Tem recuperação, cara. Dificuldades com nossas enormes fronteiras, poder financeiro dos traficantes, o crescimento das facções criminosas que se aliaram e dominam o tráfico são os principais problemas do Brasil no combate ao narcotráfico. Em Cascavel não é diferente. Estamos perdendo nossos jovens para uma guerra desigual, injusta, onde a saúde de toda a família é comprometida de modo irreversível e letal. É preciso recuperar a confiança e esperança da juventude enquanto há tempo. Dizer não às drogas não basta. É preciso denunciar o tráfico. Disque 181 para denúncias anônimas. Ajude a combater o vício que mata. A primeira vez que eu fumei crack, eu só queria experimentar. Mas no mesmo dia eu fumei mais 5 vezes. Eu quis mais. E comecei a gastar tudo que eu tinha. Roubei minha própria casa. Só para conseguir a pedra. Bati na minha família. Quando o crack pega alguém da sua família, todos sofrem igual. Na semana que vem, o assunto é prevenção e tratamento do câncer feminino. Vamos conhecer histórias de mulheres que passaram pela doença e venceram. Os novos tratamentos no combate ao câncer de mama e de colo de útero, as principais formas de câncer que atingem mulheres de todas as idades. Você vai saber por que é importante fazer o exame de mamografia anualmente. É no próximo sábado e eu espero por você. Até lá!